Neste módulo, iremos abordar os tipos de transporte transmembranares, dando uma maior ênfase ao transporte ativo, como a famosa bomba sódio-potássio ATPase. As células são estruturas pequenas e complexas, as quais são formadas predominantemente por água e que representa de 40% a 50% do peso corporal de um homem e se faz fundamental entender a importância do equilíbrio do funcionamento do sistema celular, bem como os sistemas que são responsáveis pela sua manutenção. Bom, mediante a isso, o princípio de funcionamento se dá nas relações entre as concentrações de íons e proteínas entre os meios celulares, neste caso, extracelulares e intracelulares. Tais concentrações são mantidas pelas trocas iônicas e proteicas que são feitas na célula, de forma com que sejam garantidas as concentrações ideais dos íons e proteínas de cada um dos meios. Para isso, esse processo tem-se a passagem de água que se dá do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, conforme o gradiente osmótico, íons, e oncótico, proteínas. Quando falamos de célula, não podemos deixar de falar nos tipos de transportes. Existem dois tipos de transportes transmembranares, o transporte ativo e o transporte passivo. O transporte passivo é aquele que não apresenta gasto de energia, ou seja, ele ocorre uma passagem natural de pequenas moléculas através da membrana plasmática, que acontece devido à diferença de pressão entre os líquidos que ficam dos dois lados da membrana. Existem 3 modos de transporte passivo: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Já no transporte ativo, ao contrário do transporte passivo, a célula gasta energia, por exemplo, sob a forma de ATP, adenosina trifosfato, que é a molécula de energia, que é um nucleotídeo responsável pelo armazenamento de energia em ligações químicas. Nesse caso, para promover uma substância contra seu gradiente de concentração. Os mecanismos de transporte ativo podem ser divididos em transporte ativo primário, na qual sua fonte de energia química diretamente é o ATP, para promover as moléculas através da membrana contra seu gradiente, e o transporte ativo secundário, também conhecido como cotransporte, na qual usa um gradiente eletroquímico, gerado pelo transporte ativo como fonte de energia para promover as moléculas contra seu gradiente, e assim não requer uma fonte química de energia. O exemplo clássico de transporte ativo primário, a gente tem a bomba de sódio-potássio ATPase. Esse tipo de transporte ativo não apenas mantém as concentrações apropriadas de sódio e potássio nas células, como também desempenha um papel super importante na geração de voltagem através da membrana celular. A bomba de sódio e potássio é uma das estruturas que pertence ao sistema de controle hidroeletrolítico da célula. Sendo assim, essa bomba é responsável pela manutenção das concentrações de íons de sódio e potássio. A bomba é localizada na membrana plasmática e depende de ATP, de energia. O seu funcionamento ele se baseia no transporte de íons, principalmente de potássio. Neste trajeto, o potássio é transferido do meio extracelular, onde o mesmo é encontrado em pequena quantidade, e vai para o meio intracelular, onde se encontra uma maior concentração deste íon. A bomba de sódio e potássio pode ser chamada de bomba sódio-potássio ATPase. Isso porque ela catalisa a transformação da molécula ATP em ADP, ou seja, adenosina trifosfato em adenosina difosfato. Isso ocorre devido à retirada de 3 íons da célula, e a troca é a entrada de 2 íons de potássio. Seu funcionamento consiste na ligação de íons de sódio na extremidade da bomba e ao ATP, levando uma mudança em sua estrutura, fato qual favorece a saída do íon da célula, ao mesmo tempo em que a bomba fornece condições favoráveis ao potássio. Os íons de potássio unidos são suficientes para que a bomba retorne à sua estrutura inicial, e aí dessa forma os níveis de potássio intracelulares serão mantidos, trazendo então um bom funcionamento do sistema celular. Bom, então essa bomba ela é um exemplo claro de que chamamos de transporte ativo, pois a concentração de potássio é maior na parte interna da célula, enquanto a concentração de sódio é maior na parte externa da célula. Caso houvesse, ou caso melhor, não houvesse o transporte ativo eficaz, as concentrações de íon se igualariam. A bomba tem uma importância ímpar,
porque ela estabelece diferença nas cargas da membrana plasmática. E essas diferenças são fundamentais para a facilitação da entrada de aminoácidos e de açúcares na célula.